conversando com o irmão ontem, ele está 30 dias em casa, tirou uma licença no trabalho de 30 dias, e já tem uma semana, eu acho, ele ficou 2 dias entediado em casa. Conversando com ele ontem, ele falou assim para mim: cara, é uma luta orar, né? Eu achei que eu ia ficar em casa, que eu ia ter tempo de orar, me dedicar para a oração, mas é uma guerra, é uma luta, né? A gente não consegue, né? E aí descobri uma coisa simples, que o nosso problema não é tempo. Muita gente acha que não tem tempo, né? Tem muitas coisas que a gente quer fazer em Deus que a gente pensa assim: a gente não tem tempo de fazer, o trabalho não deixa, eu chego tarde do trabalho, saio muito cedo de casa, aí não tenho tempo de fazer essas coisas. Mas o nosso problema, ele não é tempo. Ele não é tempo, ele é prioridade. Esse é o nosso problema. E aí, como Deus estava falando sobre oração, eu comecei a lembrar de alguns textos, algumas coisas da palavra que nos fala sobre oração. Porque tem alguns tipos de oração na Bíblia. Paulo fala, em Romanos, que nenhum de nós sabe orar. Paulo fala assim: porque nós não sabemos orar como convém. Não é assim que ele fala? Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Nós temos um intercessor. Quando oramos, até porque como a gente não sabe o que falar, eu creio que o Espírito Santo é a tecla SAP do homem. Ele vai falando com o Senhor: Senhor, isso aí, na verdade ele precisa disso. Aí isso aí ele não liga não, que é almice. Aí ele vai só fazendo a tecla SAP. Nossa, nós não sabemos orar como convém. Mas a Bíblia nos instrui sobre alguns tipos de oração, sobre algumas maneiras de orar. E eu parei para pensar sobre todas elas. Por que eu parei para pensar, Márcio? Porque oração é um assunto que vira... costumeiramente ele está chegando, batendo na nossa porta. Porque o tempo passa e a gente começa numa prática, depois a gente volta da prática. A gente começa numa prática, depois a gente volta numa prática. Volta da prática. E a gente não consegue se manter firme, fiel. Então, volta e meia o Senhor volta a falar conosco sobre oração. Eu lembrei de um texto, aí se você quiser ir me acompanhando, Mateus 6,6. Mateus 6,6, Jesus nos ensina uma oração. Ela não é toda o ensino de oração, não é toda a modalidade de oração, não é tudo aquilo que nós fazemos, mas é uma forma que Jesus, ele fala como nós devemos fazer. Ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhos peçais. Essa é uma oração difícil, porque essa oração ela não fala daquilo que nós temos que falar. Jesus, ele diz para que a gente entre no quarto e feche a porta. É a oração solitária. Essa é uma chamada para intimidade com Deus. Esse é um chamado de Jesus para uma dedicação com Ele. E necessariamente não fala que você tem que dizer alguma coisa. Porque quando nós lemos os textos bíblicos, a gente tem que nos atentar a algumas coisas do texto. Por exemplo, Jesus diz para que a gente não use de vã repetição. E ele fala o motivo disso. Ele fala assim: porque o vosso Pai sabe do que vocês necessitam antes de você falar. Antes de você dizer.
Deus conhece a nossa palavra antes que ela saia da nossa boca. Ele já conhece, ele já sabe, ele já entende aquilo que você vai falar. Ele sabe exatamente daquilo que nós necessitamos. Porém, quando Jesus fala para orar, ele fala assim: tu fecha a tua porta, entra no teu quarto e fala com o teu pai que ele te vê em secreto. Ele não usa a palavra ele te ouve. Ele fala, ele te vê. O Senhor vê a tua intenção de intimidade com Ele. O Senhor sabe quando nós priorizamos estar com Ele, quando nós dedicamos o tempo a Ele. E necessariamente, eu acho que foi Fonseca, tem um pastor que a maioria de vocês não deve conhecer, Gerson Fonseca. É um pastor bonitão, forte, tem lá em São Paulo. Ele é playboyzão de São Paulo. Ele disse que quando chegou em São Paulo, ele ficou muito tempo sozinho. Que ele foi enviado para São Paulo, quando ele chegou, os irmãos que era para ele estar com ele, os irmãos meteram o pé. Aí ficou ele e a família. Aí diz que ele um dia estava no quarto orando, e estava para lá e para cá falando. De repente ele teve a impressão de que o Senhor estava de braços cruzados olhando para ele assim. Tipo, o que tu está fazendo aí? E aí ele ficou calado, sem graça, pensando nas coisas que ele estava falando que não tinham nada a ver. E ele começou a ouvir Deus falar com ele. É uma arte de começar a aprender a ouvir. E um dia, conversando com ele, e aí, Fonseca, como é que está a oração? E, cara, tem dia que eu acordo à noite para orar, não sei o que falar, eu só falo, Senhor, eu estou aqui. Eu fico dando um tempo. O que vem na mente eu falo. E às vezes Deus fala comigo, é o maior exercício estar sozinho. Muitos de nós perdemos essa intimidade com Deus, a busca, o desejo de estar com Ele. O desejo de priorizar um tempo. A qualidade do tempo é maior do que o tamanho do tempo. Mas poucos mantêm um lugar para orar, um quarto de oração, uma maneira de estar perto do Senhor. Amém? Uma outra forma que o Senhor nos ensina, a oração, está em Mateus 7,7. Nessa oração, Jesus ele nos instiga a pedir. Ele fala assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre-se-lhe-á. Interessante, né? Eu acho que em Lucas ele fala: pedi, pedi e dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, vos darão a vós. Acho que Lucas 6, se eu não me engano. Essa é uma oração de pedir. Essa a gente gosta de fazer. É ou não? Essa a gente faz a todo tempo. Quando Paulo fala, orai sem cessar. Essa o crente acha que eu posso orar o dia todo. Senhor, me dá, eu quero. Não. Estou precisando. Essa é uma oração que envolve totalmente fé. Você acredita que Deus pode fazer e aí você pede. E pensa numa geração que não crê mais nas coisas que Deus pode fazer. É a nossa geração. Tem gente que já desistiu, o tempo passou, nem pede mais. Cansou. Essa geração que perdeu a fé precisa ser revigorada, restaurada na sua fé. Precisa ser remexida na fé. Uma outra oração que o Senhor nos ensinou está em Mateus 18. Mateus 18. É Mateus 18, 18.
Jesus fala assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. E digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu... Não, lê direito. Estou. Eu estou, é uma realidade, ele é real. Não é uma promessa que eu vou estar. É uma garantia que ele está. Amém? Então, nós temos que ter consciência das coisas. Essa é a oração que decreta as coisas. Eu digo que essa é a oração da autoridade. Quando 2 concordam acerca de uma coisa, ou quando 2 ligam alguma coisa, Jesus falou que ele está presente e que é ligado ou desligado do céu. E Jesus, quando usou isso, ele estava falando sobre um irmão, como tratar o irmão em pecado. O contexto é esse de Mateus 18. Se teu irmão pecar, vai entre tu e ele, arguir entre tu e ele sozinho. Se ele te ouvir, tu ganhou teu irmão. Se não ouvir, tu chama 1 ou 2 testemunhas. E aí ele está falando lá no final, quando ele fala assim, se ele não ouvir a igreja, considera ele gentil e publicano, ou seja, desliga ele. Da onde? Do céu. Ele está dando uma autoridade que ninguém poderia pensar que o humano tem. Muita gente não gosta disso. Muita gente acha que é presunção alguém poder falar e ligar as coisas diante de Deus e até declara, não, você não é Deus, mas Jesus falou que é. Jesus mandou, ele falou que ele está conosco junto nas nossas decisões. Decisões de autoridade. Quanta gente precisa tomar autoridade para decretar coisas na sua vida? Saber que é seu direito. Quanta gente vive embaixo de uma coisa que ela olha e fala assim, isso aqui é espiritual, não é possível, tem alguma coisa errada, mas não sabe decretar a sua vitória. Não sabe tomar posse por fé, não sabe declarar no mundo espiritual. Quando nós oramos, amado, quando nós fechamos, nós movemos o mundo espiritual. A oração move o braço de Deus. A oração muda contexto, a intercessão do homem, ela muda até as decisões de Deus. Moisés intercedeu pelo povo e mudou a decisão de Deus 2 vezes. Porque ele ousou se levantar e falar com Deus. E Deus, ele quer que nós possamos entrar na presença dele. O dia que Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo, Deus abriu a porta para que nós não precisássemos mais de sacerdote algum que nos levasse até o Senhor, nós não precisávamos mais de ninguém que intercedesse por nós diante de Deus. Ele abriu a porta para que eu e você pudéssemos entrar. Mas eu creio que a maior frustração do céu deve dar uma cãibra no cérebro, se é que eles têm dos anjos, né? A gente sabe que é cérebro, eu nunca conversei com o anjo e vi a anatomia dele, mas deve dar uma cãibra quando ele fala assim, pô, a porta foi aberta, todo mundo pode entrar, por que que esse abençoado não entra? Por que que ninguém vem? Por que que ninguém toma posse com ousadia? O escritor de Hebreus fala, entremos, pois, com ousadia diante do trono da graça. Confiado na nossa santidade, no nosso jejum, no tempo que a gente tem de leitura bíblica, no calo no joelho, nada disso. Pelo sangue de Jesus. Esse foi o caminho consagrado. Jesus morreu para que você pudesse ir. Você só precisa acreditar e entrar, invadir. Entrar diante do Senhor com as tuas orações, com as tuas petições, com os teus decretos. Nós precisamos nos levantar em fé. Amém? Nós precisamos buscar o Senhor com fé, com graça, acreditando que Ele pode fazer. Tem uma quarta oração, amados, que essa nós temos reunião de oração há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos nós mantemos fiel uma oração num dia semanal. Nós já tivemos muita gente na oração, já tivemos pouco, tem uns poucos remanescentes
que são fiéis até hoje, que se você contar desse tempo todo, eles estão lá, pagando preço, buscando o Senhor, dedicando aquele tempo para orar. Esse é um tempo que eu acho que as reuniões de oração vão crescer, porque o mundo está em crise. O país está em crise. Quando a crise chega, todo mundo se lembra de Deus. É assim na história. Tu lê a Bíblia, está todo mundo vivendo à vontade. Na hora que começa a apertar, que são dominados por outro reino, na hora que viram escravo, nessa hora todo mundo começa a buscar Deus e se arrepender. Então essa é a hora. Esse vai ser um tempo de oração. Esse vai ser um tempo que Deus vai estar chamando as pessoas para Ele. Porque quando a crise chega, quando a calamidade chega, quando o mal chega, é sinal que nós estamos longe de Deus. Porque quando nós estamos perto dEle, nada nos atinge, nada nos toca. Nós somos invencíveis. Ele diz que com Ele nós somos mais do que vencedores. Amém? Nada pode nos separar do amor de Deus, mas na hora que a crise chega, pode acender a luz vermelha e falar assim: estou longe do Senhor. Deus está falando sobre a nossa nação. Eu conheci o tempo onde falavam que o Brasil ia se levantar, que o Brasil ia enviar missionários para o mundo inteiro, que ia haver avivamento no Brasil. Na época que a igreja em todo lugar do Brasil começou a orar, na hora que as músicas falavam sobre a nação, tinha cânticos que a gente cantava que a introdução do cântico era o hino nacional. Eu sou dessa época, mas na época que a gente olhava e não via nada, a gente vivia embaixo de uma opressão, embaixo de uma inflação de 84% ao mês. A gente dormia com R$100 no bolso, acordava com 20. E olhava e falava assim: meu Deus do céu, isso vai ser impossível. Mas Deus ouviu a oração da igreja. Deus ouviu a oração da igreja. Eu vi um homem falar com ousadia da parte de Deus, Franco. A gente estava lá na Carobinha, numa casa pequenininha lá, que era um centro de macumba, que tinham dado para a gente fazer reunião lá dentro. E eu vi o Franco falar: o Brasil vai se levantar. E a gente não acreditava nisso. E quando nós olhamos a nação descendo, a crise batendo na porta, é porque essa nação que começou a orar, ela se esqueceu do Senhor que ela orava. E aí Deus começa a nos sacudir de novo. Porque tudo que move na nossa vida se move pelo braço do Senhor. Quantos me entendem? Nós não podemos fazer nada sem oração. Jesus mesmo falou, e é verdadeiro, ele falou: sem mim nada podeis fazer. Nós não dependemos da economia do país. Nós não dependemos da nossa inteligência. Nós não dependemos das nossas destrezas para fazer qualquer coisa, porque a bênção que vem sobre nós, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Deus chama aqueles que são incapacitados, porque Ele capacita aqueles que Ele chama, mas a capacidade vem dEle. Entende o que eu falo? A capacidade vem dEle. Nós temos que nos voltar para Ele. Nós temos que nos voltar. Mas tem essa última oração que eu vi, que eu só separei 4, deve ter muito mais, mas são as que eu estava meditando. Essa eu nunca vi nesses 10 anos. Nunca presenciei. Ontem, pela primeira vez, a gente presenciou, porque eu peguei o irmão lá e falei: agora vamos praticar o que a gente falou, vamos orar aqui. Vou deixar você orar. É quando o Senhor fala, Mateus 5. Mateus 5, é 35. Deixa eu abrir para ver se é. Não, Mateus 5, 38. Engraçado que o texto, o título da mensagem, da palavra na Bíblia, é Mateus 5, 38. O texto fala assim: da vingança. Eu não sei por que o
o tradutor, ele definiu que isso aqui seria uma vingança. Jesus falou: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a capa, deixa-lhe também, ou tirar-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele e anda 2. Dá a quem te pede, não volte as costas para aquele que deseja que te emprestes. Jesus falou: orai pelos vossos inimigos. Esses aqui são inimigos. O que quer te roubar, o que quer demandar contigo, o que quer, aquele que te fere, aquele que te obriga, aquele que te oprime, são os teus inimigos, eles estão contra você. Pensa que eu nunca vi ninguém orar por um inimigo. Eu nunca vi ninguém chegar numa reunião de oração e falar assim: amados, vamos orar pelo meu patrão? Ele precisa ser abençoado, ele precisa se converter. Porque, tadinho, ele é oprimido, ele oprime todo mundo. Porque quem oprime, oprime porque é oprimido. Todo aquele opressor, ele só faz aquilo que estão fazendo a ele. Essa é a verdade. Eu só vejo o pessoal chegar e falar: amados, ora por mim, meu patrão está me perseguindo. Fulano está me difamando, falando mal de mim. Tadinho de mim, ora por mim. Botaram minha reputação no lixo. Eu vi uma história de um pastor que foi pedir perdão para o outro, que tinha falado mal dele para um monte de gente. E ele pegou um pedaço de papel, uma folha, e falou assim, picou o papel todo, deu para o cara e falou assim: joga aqui da janela. Estava na varanda da casa. Aí ele jogou, aí o vento levou tudo. Sujou a rua. Mas o vento levou os papeizinhos todos. Ele falou: cata agora tudo aí que eu quero ver junto. Parece sábio isso, não parece? Parece sabedoria. Quando a gente lê isso e botar hoje no Facebook, o nego vai falar: é verdade. Todo mundo vai curtir. Compartilhei. E geralmente quem curte e compartilha é porque alguém falou mal dele, né? Aí curte e compartilha. Isso não é verdade. Isso é mentira, porque o testemunho que fica de nós é aquele que Deus dá. Não é o que os homens falam. O testemunho que permanece é o testemunho de Deus. Quem foi Davi para você? Quem é Davi? Fala com força. Por que você fala isso? Hein? Porque Deus disse. Deus disse que Davi era um homem segundo o meu coração. Mas Davi foi adúltero, assassino, mentiroso, foi um mau pai, um mau chefe de família. Mas o que ficou na tua mente? Quem é Davi? A nossa vida, ela é definida por aquele que governa ela. Amém? A nossa vida define por aquele que governa. Essa é a verdade. O que fica é o testemunho que Deus dá. Quem se preocupa com os homens está no caminho equivocado da vida. Nós temos que estar preocupados com o testemunho que Deus dá de nós. O que Deus fala a nosso respeito? Isso aí pesa. Porque esse aí pode nos dar vida ou morte. Me entende o que eu falo? Sim ou não? E aí, essa oração, eu comecei a olhar para ela e falar: bom, bem pensado para praticar essa oração. Orar pelaquele que me persegue. Bem dizer aquele que vos maldiz. Coisa difícil, gente.
alguém fala mal de você e você tem que falar bem da pessoa. Orar para aquele que te fez mal. E aí analisando esse texto e pensando e orando sobre ele, eu descobri uma coisa. Ninguém consegue fazer isso com o coração ferido. Ninguém consegue fazer isso quando não está na cruz, quando está recebendo a ofensa, achando que ela é pessoal. Ninguém faz isso sem entender o mundo espiritual. Por quê, amados? Porque o diabo, para atingir você, ele usa pessoas. Ele não vai usar o poste. Ele vai usar a gente, porque quem fere a gente é gente. Porque as coisas que fazem mal para a gente troca. O carro começa a enguiçar, tu vende ele e troca, vai andar de ônibus, vai fazer qualquer coisa. A geladeira não está gelando, tu compra gelo, joga a geladeira fora, compra outra. As coisas a gente muda. Mas gente não muda. Não existe forma de você fazer isso sem que você exercite o perdão. Se você não entender o que é perdão, você não vai conseguir fazer esse tipo de oração. Só na cruz a gente pode fazer a oração que Jesus fez. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E é verdade, amados. É a mais expressa verdade que Jesus falou, porque Paulo declara isso depois. Paulo fala, se eles soubessem que ele era o Rei da Glória, jamais teriam crucificado ele. Jamais teriam, fizeram por ignorância. Fizeram porque foram usados pelas trevas, foram influenciados pelo mal. Tem pessoas que não estão endemoniadas não, gente, para vocês não falar, o cara está endemoniado, está amarrado. Pegar a galera lá da Universal, amarra todo mundo. Mas influencia. Pedro fez uma declaração para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Influenciado pelo Espírito Santo, Jesus falou isso. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito do meu Pai que está no céu. Ato seguinte, não, ninguém te fará mal algum, para trás de mim, Satanás. Porque tu cogita nas coisas que são do homem, não nas coisas que são de Deus. Pensa numa acessão e numa queda tão rápida. Não demorou 3 minutos numa conversa. 1 hora sendo guiado pelo Espírito Santo, outra hora sendo tropeço. Porque está pensando nas coisas da carne. E daí tem muita gente hoje ferida até com Deus. Eu lembrei orando, no meio da oração Deus me lembrou de Gideão. Gideão era um homem ferido por Deus, ele estava no pior lugar fazendo o pior serviço. Quando você vai ler a história de Gideão lá em Juízes, você vê que ele estava malhando trigo no lagar. Lagar era lugar de malhar, de fazer a uva, o vinho. Não era lugar. O trigo era para ser espalhado no campo, para que pudesse secar. Porém, ele estava ali escondido, porque se ele botasse o trigo no campo, os inimigos levavam e roubavam tudo, e ele estava ali fazendo um serviço ruim no pior lugar. Eu não sei você, já tentou fazer alguma coisa sem a ferramenta adequada? Já tentou tirar um parafuso sem a chave de fenda? Aí tu arruma uma chave, uma moeda, uma faca que entorta a ponta, e o parafuso não sai, chega alguém com a chave lá e... Tão fácil, por que tu não tirou esse parafuso? Que eu não tinha... Não tinha a ferramenta correta, é horrível fazer isso. E a questão de Gideão era a questão de necessidade, de sobrevivência. Ele estava malhando o trigo no lagar, e quando o anjo chega para ele e fala assim, fala varão valoroso, o Senhor é contigo. A primeira palavra dele é, se o Senhor é comigo, por que eu estou vivendo essa desgraça? Por que isso veio sobre nós, se o Senhor é comigo? Um coração ferido com Deus. Tem muita gente ferida com Deus. Porque atribui a Deus seus infortúnios da vida.
quando deveria olhar para si mesmo, se arrepender dos seus pecados, entender o que Deus estava fazendo e acreditar que Ele pode fazer melhor todas as coisas. Quando Gideão acreditou na palavra que Deus era com ele, quando a fé entrou no coração dele, ele venceu os inimigos sozinho. E é uma grande lição para nós, porque era o menor homem da menor casa, da menor tribo. Porque a suficiência vem do Senhor. Amém? O que nós necessitamos vem do Senhor. Não vem de nós. A graça não vem de nós, ela vem do Senhor. Como a vida vem do Senhor, nós precisamos do Senhor para todas as coisas. Eu quero te fazer uma pergunta, mas não quero que você me responda não, é só para você refletir. Como está a tua vida de oração? Como está a tua fé de falar com o Senhor e acreditar que Ele pode fazer aquilo que você não pode fazer? Em que lugar você está na história, no meio do reino espiritual? Está com o Senhor? Acreditando que Ele governa sobre a tua vida? Ou você está olhando para as circunstâncias, para os homens, para você mesmo? Está esquecido que existe um Deus? Esqueceu para que você foi chamado? Porque tudo isso muda a nossa configuração, amados. Tudo isso muda. E eu queria te falar que as coisas só começam a acontecer quando de fato a gente olha para isso e começa a se arrepender. E o primeiro arrependimento é: Senhor, perdoa a minha distância. Perdoa a minha letargia. Perdoa a minha falta de dependência de Ti, de te esperar, de procurar. Perdoa. E se voltar para Ele, a tua terra pode ser sarada. A tua terra pode ser sarada. Deus pode transformar a atmosfera que você vive. Mas depende muito de nós nos voltarmos para Ele. Amém?